Oi pessoal, meu nome é Josiele Alvarenga e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu estou gravando ele para documentar a minha jornada e como eu fiz para chegar no estágio que eu estou hoje, mentalidade forte, rotina e disciplina. Tudo começou quando eu me vi priorizando mais o outro, o trabalho do outro, as necessidades do outro e me deixando de lado. Então, no meu trabalho, eu ficava até mais tarde, só vivia para o trabalho, fazia muitas coisas lá e acabava deixando eu de lado. Então, os meus projetos pessoais acabavam ficando de lado. Na faculdade, eu fazia tudo lá pelos outros e aí os meus projetos ficavam realmente pausados. E eu sempre tive vários ciclos de entrar na academia, fazer um tempo, depois parar. Entrava de novo, fazia um tempo, depois parava. E com os estudos no inglês, também é a mesma coisa. Então, eu fazia um ciclo de 6 meses, um ano, e desgostava, parava, procrastinava e nunca concluía nada. E isso já estava me frustrando muito. Então, eu já estava vendo que a minha vida estava virando um mar de frustrações justamente por conta dessas prioridades que eu estava dando no lugar que não era devido. E me frustrava mais ainda porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Na escola eu tinha as melhores notas, na faculdade sempre as melhores notas, e porque para mim, para fazer os meus projetos pessoais, da minha saúde, dos meus estudos para mim crescer e desenvolver, eu deixava de lado e procrastinava. Então, gerou essas várias interrogações na minha cabeça e foi a partir daí que eu comecei a enxergar a minha vida, enxergar o que eu queria, o meu propósito e traçar caminhos para me priorizar. Então, eu comecei a desenvolver uma rotina para mim, uma rotina que realmente funcionasse indo aos poucos, porque eu sabia que se eu colocasse muitas coisas, igual eu fazia antes, ia acabar que eu ia procrastinar e novamente não fazer o que eu precisava fazer. Então, eu comecei a rotina realmente de treinos. Eu comecei pelo treino na academia, me comprometi a ir e também contratei uma personal online para me ajudar nos treinos. Isso me ajudou também a ter noção do que eu precisava fazer nos meus treinos todos os dias e isso dava direcionamento para eu não falhar de ir na academia. E aí, eu fazia academia ali, era um esforço, né, um esforço de todos os dias ir, só que eu estava vendo que aquele esforço não estava sendo válido, porque minha alimentação não estava legal, então era um esforço inválido, eu treinava, mas não desenvolvia, não evoluía, porque a alimentação também estava ruim. Então eu comecei a fazer um protocolo com nutricionista para me ajudar nisso. E aí começou a rotina da academia e da dieta. E para você fazer dieta, você tem que fazer uma organização, não tem como. Então, eu comecei a me organizar melhor e entender que uma coisa leva a outra. E aí eu comecei a fortalecer muito mais a minha mente para não dar desculpas no treino e nem para sair da dieta. Então, naquela primeira fase, foi uma fase de emagrecimento e eu precisava seguir à risca se eu quisesse ter os resultados. Então, eu consegui ter os resultados no final desse tempo, né, de emagrecimento, e isso me deixou muito mais feliz e orgulhosa, porque ali eu vi que eu poderia conseguir. Ali eu vi que tinha potencial se eu colocasse energia naquilo. E aí eu comecei a ficar muito mais feliz comigo e com os meus resultados, porque eu sabia que eu era capaz de fazer aquilo por mim. E aí eu comecei a ler mais também. E aí foi aos poucos. Treino, depois dieta. E aí, com essas evoluções que eu tive, eu comecei a ler mais. Então, antes que eu procrastinava muita leitura, não conseguia ler nada, falava assim, eu não gosto de ler muito, não sei o quê. Eu passei a ler, né? Eu passei a gostar de ter essa rotina de leitura. E a leitura fortaleceu ainda mais os ensinamentos que eu tenho hoje, para mim entender como que a nossa mente funciona, como nossos hábitos funcionam, e como que a gente pode se desenvolver melhor através de tudo isso. E a partir daí eu fui buscando mais mentorias, né, mais treinamentos em relação ao assunto, para que tudo isso fizesse mais sentido. E quando eu me vi preparada para realmente começar a postar sobre isso, eu enxerguei que muitas pessoas que me seguiam também já passaram por isso.
também tiveram esses vários ciclos que começa e não termina, começa, para, procrastina, falha na dieta, não segue um protocolo, porque tem uma mentalidade fraca, porque deixa desculpa falar mais alto. Enxergando isso, eu comecei realmente a desenvolver mais esses conteúdos voltados para as pessoas que querem se desenvolver e concluir os projetos que tem na vida, né? Deixar de priorizar o outro e priorizar a gente primeiro. Então, a partir disso, que eu comecei realmente a ver potencial nisso e ver que várias pessoas também já passaram por isso e precisam do desenvolvimento. Porque se a gente não tiver uma mente forte, não tiver uma rotina e um planejamento que nos capacite e nos molda, né, nos cerque com essa organização, a gente vai acabar deixando para lá. Então, tudo isso é importante. A mentalidade forte é importante, o planejamento é importante, os hábitos são extremamente importantes para o fortalecimento da sua rotina. Então, tudo isso é como se fosse um ciclo que, se fechando, você se torna realmente assim, com uma cápsula, né? Uma cápsula que eu digo que você se torna tão forte e você se vê tão capaz de fazer as suas próprias coisas que você consegue fazer tudo. Tudo que você coloca para você poder fazer, você consegue. Hoje eu até brinco que meu dia tem mais que 24 horas, mas não no sentido ruim disso, porque eu consigo aproveitar das minhas 24 horas e fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, eu sei o tempo que eu gasto para cada coisa, eu sei os blocos que eu preciso para estudar, trabalhar. Então, por isso que eu vim aqui hoje documentar isso para vocês, o início dessa minha história. E é claro, estou em constante evolução, continuo com mentorias, continuo estudando bastante, lendo bastante e, mais do que nunca, me priorizando para que tudo isso funcione e para que eu tenha os resultados que eu almejo lá na frente. Ter um corpo que eu me veja mais bonita, ter um corpo alinhado, ter uma saúde 100%, para que lá na frente, no meu futuro, eu não tenha problemas de saúde e desenvolver nos meus projetos pessoais para conquistar uma família, aquilo que eu desejo ter. Então, tudo isso é voltado para o meu propósito também. E se você quer se conectar mais comigo, quer ter, né, mais conteúdos da minha rotina, me siga no Instagram, Josiele Alvarenga, porque lá eu posto todos os dias como que funciona a minha rotina, como que eu me organizo, como que eu me planejo, e você vai estar mais perto de mim, porque lá todos os dias vai ter conteúdos relacionados a isso.